Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Será uma mensagem breve, uma reflexão. Nós estamos nesse mês pregando a respeito do tema gratidão. É uma forma de preparar o coração da igreja para a celebração dos 30 anos da nossa igreja. Então, a gente vem aquecendo o coração para esse grande dia festivo. Mas deixe sua Bíblia aberta, Deuteronômio, capítulo 8, do verso 1 ao 11. Mas eu queria pedir para você fazer um exercício, é simbólico, você não precisa fechar os olhos. Mas imagine que você fechou os seus olhos e você está numa sala escura de um teatro ou de um cinema. De repente, acende-se ali a tela e começa a passar uma sequência de imagens da sua história com esta igreja. E eu imagino que será um longa-metragem. Se você já tem um pouco mais de tempo na Zona Sul, sem dúvida, esse vídeo vai ser bem extenso e provavelmente ele vai ter cenas do seu batismo, do surgimento dos seus filhos na igreja, do batismo dos seus filhos, talvez do seu casamento, retiros que você participou, vigílias que você veio, células que você liderou ou que você fez parte, choros que você chorou junto com a igreja, sorrisos que você sorriu junto com a igreja. Cada um de nós vai ter uma história muito particular de memórias com essa igreja que sustentam o nosso coração e nos preparam para viver o porvir. Cada lembrança que nós temos com a igreja ou que nós temos na nossa história com o Senhor é um preparativo para aquilo que nós vamos viver com o Senhor. Elas servem de alicerce, de sustentação. E quando a gente olha para a palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento, você vai perceber que Deus estabelece uma forma de colocar memoriais no coração do povo. Ele estabelece locais e põe nomes específicos, ele estabelece celebrações específicas, ritos específicos para marcar o coração e a memória do povo, para que, independente das circunstâncias, aquela relação possa ser guardada. A ideia do Senhor não é viver de passado, mas é ter uma relação vivida pela fé, fundamentada na experiência com Deus. E nesse sentido, biblicamente, a memória, a lembrança, é um memorial de fé que conecta o que nós já vivemos com o que nós vivemos hoje e nos prepara para viver o amanhã. A memória que nós temos com Deus é, na verdade, uma grande mensagem pedagógica de Deus, dizendo: eu estava presente no ontem, eu estou presente no hoje e eu também estarei presente no amanhã. E nesse sentido, em Deuteronômio capítulo 8, Moisés faz essa mesma didática. O povo agora está perto do Rio Jordão. Você vai lembrar que agora eles estão próximos a encerrar a peregrinação de 40 anos pelo deserto e vão entrar na terra prometida. Eles vão sair de um período de muita angústia, de muita luta, e vão entrar agora num período de bonança. E aí a ideia central desse texto está no verso 2, que diz: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Moisés está pedindo ao povo para ter um exercício de memória, de lembrança. E por quê? Ora, o deserto estava se encerrando. Aquele período de luta, de dor, de escravidão ficou para o passado. Por que Moisés precisa dizer isso? Porque o perigo agora está na abundância, na vida boa que se apresenta, na terra fértil, na terra frutífera. E é algo que acontece desde antigamente. Quando a gente está passando por um período doloroso de angústia, de escassez, de perigo, nosso coração se volta para o Senhor através do clamor, do pedido de socorro. Mas às vezes, quando nós entramos num período de estabilidade e bonança, o coração, ele arrefece, ele esfria, a gente entra no modo automático e a conexão com o Senhor se perde. Então Moisés está ajudando a guardar o coração do povo contra o perigo espiritual do esquecimento da vida com Deus. E aí eu queria ler o texto com você, do verso 1 ao verso 11, que diz: obedeçam cuidadosamente os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos,
humilhando-os e pondo-os à prova seu caráter, para ver se vocês obedeciam ou não seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos estes 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam nem criaram bolhas. Pensem nisto. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor seu Deus disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeçam os mandamentos do Senhor seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Pois o Senhor seu Deus está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembrem-se de louvar ao Senhor seu Deus pela boa terra que Ele lhes deu. E verso 11, muito especial. Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor seu Deus e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Ore comigo. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pela provisão, pela graça e pela misericórdia que o Senhor derrama sobre nós. Nos ajuda, Pai, a manter firme e acesa a nossa memória da nossa vida contigo. Que os teus feitos e maravilhas não sejam apagados por causa de circunstâncias adversas. Que aquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará em nossas vidas seja o estrado dos nossos pés. É o que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Moisés está aqui numa dinâmica super interessante com o povo, prestes a entrar agora na terra prometida, e ele faz aqui uma exortação, uma orientação ao povo: cuidado com o coração de vocês. É uma orientação espiritual, pedagógica, de olhar para o passado, olhar para os 40 anos, reconhecer que foi um tempo de adversidade, mas que foi um tempo também de sinais e maravilhas de Deus, provando e provendo para o seu povo. E é também uma manifestação teológica de ensino para o coração desse povo. E aí eu queria tirar algumas lições muito simples, mas muito importantes para a nossa vida, a respeito do papel da lembrança, da memória no povo de Deus. O primeiro ensino é: lembrar o caminho que vivemos com o Senhor revela o propósito de Deus. Você vai lembrar que quando o povo começa na peregrinação, aquele não era o caminho mais fácil, não era o caminho mais curto, não era o caminho mais óbvio. Porque o Senhor está levando Israel agora, recém-liberto de um cativeiro egípcio. O Senhor está levando o povo agora para a escola do deserto. O deserto e esses 40 anos é o período letivo no qual o Senhor agora está se revelando a esse povo. Esse povo recém-liberto, sincrético, misturado com a cultura egípcia, precisava agora ser provado, refinado e reensinado pelo Senhor, para que eles pudessem o servi-lo de maneira completa, de maneira integral. A intenção do Senhor não era fazer o povo sofrer no deserto, mas o sofrimento foi o meio pedagógico de Deus, pelo qual ele iria revelar o seu caráter. E o que Moisés está pedindo é: olha, vocês estão prestes a entrar num novo momento, vocês estão prestes a viver uma nova história, mas não se deslumbrem. Veja, o relato a partir do verso 6 é muito gostoso de ouvir. Imagine você viver um período de lutas intensas, de escassez, e agora vem a notícia que esse período está acabando, que agora vem uma nova estação na sua vida. Imagina o ânimo, o quanto isso revigorava o coração do povo. Mas Moisés estava dizendo: não se deslumbrem com isso. O mais importante de tudo não é o contexto que você vive, ora um contexto adverso, ora um contexto de bonança, mas sim o propósito pelo qual você está inserido.
O deserto foi usado então por Deus como um laboratório de fé. Deus estava preparando o povo na escassez, para que eles pudessem desfrutar da plenitude. Quando nós olhamos para a história da nossa igreja, muito se parece com o que a gente está vendo aqui. Nós estamos hoje prestes a dar início à terraplanagem no terreno, a começar a construção do nosso novo templo. Isso revigora o nosso coração, isso anima. Eu tenho certeza que quando a primeira retroescavadeira começar ali e o vídeo chegar, isso vai nos aquecer. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque o nosso objetivo não é construir um templo. O cenário futuro é muito bacana, o vídeo da igreja mexe conosco, é inspirador, mobilizador, mas não é um templo. O que nós estamos prestes a viver pelos próximos 30 anos, numa nova estrutura, mais moderna, mais confortável, maior, não é o objetivo da nossa igreja. É apenas um meio pelo qual Deus vai cumprir o seu propósito nesta igreja. E Ele poderia fazer isso com qualquer outro meio, inclusive sem templo. Nós precisamos ter muito cuidado, assim como Moisés cuidou do coração do povo, de dizer, olha para trás, não esquece. O fato de entrarmos agora num momento de construção desafiador não pode apagar os 30 anos de muita luta, muito suor, muito esforço, muita submissão e dependência de Deus que marca a história dessa igreja. Quem está aqui há mais anos que eu estou aqui há 9, sabe de quantas lutas, de quantas lágrimas foram derramadas nesse solo para que nós estivéssemos aqui hoje. Esse caminho que nós vivemos durante 30 anos deve pavimentar a estrada que nós vamos viver pelos próximos 30 anos. Assim como Deus guiou Israel pelo deserto durante 40 anos, preparando eles para entrar na terra prometida, Deus guiou esta igreja por 30 anos, nos preparando agora para essa nova fase. Mas nós não podemos esquecer que o objetivo não é a nova fase, não é o novo templo. É continuar sendo uma igreja simples, uma igreja saudável, uma igreja temente ao Senhor, uma igreja prudente, reverente, que proclama a mensagem do Evangelho. Isso é mais importante do que qualquer estrutura. É isso que o nosso passado nos lembra. Quem está aqui há mais de 10 anos, certamente nunca pensou assim, será que a gente vai ter uma igreja para 1000 pessoas? Com 10, 12 salas, acho que provavelmente nunca passou pela sua cabeça. Então nós devemos guardar o nosso coração para que isso não gere nenhuma expectativa equivocada. O Senhor nos forjou para ser uma igreja santa, reverente, temente a Deus, e é isso que nós devemos continuar sendo pelos próximos 30 anos. A gratidão verdadeira começa quando reconhecemos o propósito e não os feitos de Deus. E aí eu queria provocar o seu coração. A gratidão verdadeira, ela nasce de quando você enxerga Deus e não o que Deus fez. É por isso que a gente pode ser grato quando a gente está no deserto. Porque embora o momento seja de dor, a gente consegue enxergar o propósito pedagógico de Deus. Durante esses 5 anos que eu e Niele vivemos, foi muito difícil. Hoje está bem mais fácil falar isso para a igreja. Mas houveram muitos momentos em que eu falei, Marcelo, eu não consigo pregar. Eu não estou conseguindo orar, para mim está tudo opaco, para onde eu vou? A sexta-feira se tornou um dia terrível na nossa vida, porque sempre as más notícias aconteceram na sexta-feira. E agora o Senhor ressignificou, porque a boa notícia chegou numa sexta-feira. Então até isso o Senhor foi muito cuidadoso, porque a sexta sempre foi um dia ruim para a gente. Porque a notícia da infertilidade, do diagnóstico, da fertilização que não deu certo, da ovulação de Niele que não vinha, era sempre na sexta. E aí veio dessa vez a notícia da chegada de Lara e Samuel numa sexta. A gente foi reaprendendo com o Senhor. E hoje a gente entende que o nosso deserto, que durou 5 anos, serviu para nos preparar para o que a gente está vivendo hoje. E a gente conseguir enxergar que, embora tenha havido dias escuros, Deus sempre esteve presente. Embora na nossa igreja tenha acontecido períodos nublados, há algo que nós não podemos questionar. O Senhor sempre esteve presente. Por isso, guarde no seu coração o caminho pelo qual o Senhor tem trilhado com você.
Busque enxergar o propósito do caminho e não aonde você vai chegar. Segunda lição, lembrar o sustento revela o cuidado de Deus. Você vai perceber nesse breve resumo, e se você ler os livros anteriores, que a dinâmica de peregrinação era uma dinâmica de dependência exclusiva do Senhor. O povo saiu sem nada, saiu com a roupa do corpo, como a gente fala no Nordeste. Tudo bem, a roupa era melhor do que a nossa, durava mais, mas uma roupa durar 40 anos, aí já é uma expectativa grande, né? E a palavra de Deus diz que o Senhor, além de prover o alimento todos os dias para esse povo, através do maná, que era um alimento desconhecido, o Senhor manteve a integridade das roupas e das sandálias. 40 anos de peregrinação, nenhuma bolha no pé. Só pode ser milagre do Senhor. Às vezes a gente anda um pouquinho, nasce uma bolha, mas vale 40 anos. O povo tinha sede e o Senhor fez brotar água. Moisés está convidando o povo para olhar para esse sustento e enxergar como cuidado de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar, mas é bem nítido nas células. Se você fizer um momento de oração, a gente geralmente divide em dois momentos. Quem quer pedir e quem quer agradecer. Gente, qual o momento que dura mais? É o de pedido, né? Quando diz, alguém tem alguma coisa para pedir, cada um tira o seu pergaminho do bolso e diz, eu tenho uma pequena lista. E aí vai desdobrando. E alguém tem alguma coisa para agradecer pelo alimento, pelo meu trabalho, pela minha família. E a gente parece que não enxerga. E aí Moisés está fazendo esse convite para o povo. Gente, olhem para o caminho, vejam o propósito e vejam Deus se revelando e se manifestando todos os dias na vida de vocês. Por que o maná não caía, gente, a ponto de ser estocado? Porque Deus estava ensinando ao povo a dependência diária. Eu e você aprendemos a estocar, porque a gente faz isso, e é responsabilidade nossa mesmo, a gente guarda para o futuro, guarda para um período econômico desafiador, mas a gente sabe que não é aquela quantia guardada quem nos dá segurança, é o Senhor, porque se nós guardamos algo é porque o Senhor nos deu a possibilidade de guardar. Moisés aqui está provocando o coração do povo para lembrar que eles não tinham médicos, não tinham lojas, não tinham recursos, não tinham reservas, não tinham silos de grãos ali para um período de escassez, mas eles tinham o Senhor. Pastor, e o que é que isso tem a ver com a nossa realidade pelos próximos anos? Tudo. Se você estava aqui pouco tempo atrás, alguns domingos, Eduardo nos apresentou o projeto da igreja. Talvez você tenha saído assim, meu Deus, que cifra alta, Eduardo. De onde que a gente vai levantar esse recurso? Porque a gente tem X milhões em 10 anos. E agora a gente tem que fazer o mesmo movimento, quase igual em 2, 3, 4. E aí é o que vem de extraordinário. A gente vai olhar para trás e ver que o Senhor nos preparou para estar aqui agora. De que nós não temos esse valor e não vamos construir porque nós somos bons administradores, porque nós investimos o dinheiro, porque os irmãos são muito generosos. Nós estamos aqui e olhamos para esse projeto porque ele é do Senhor. E quem vai prover é o mesmo Deus que proveu até hoje. Tudo que nós conquistamos na nossa igreja, tudo que nós conquistamos nas nossas vidas, é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Então, aquele número que nós vimos não assusta. Assusta se fosse um número para mim. Aí eu teria ido para casa, sentar e chorar. Mas o projeto não é meu, não é seu, o projeto é do Senhor. Os recursos já foram providos pelo Senhor. A gente não está dependendo de um empréstimo, o Senhor é o Deus da obra. O Senhor é o Deus do projeto e as pessoas que Ele usará para fazer esse projeto sair do vídeo para a realidade somos nós. E isso é muito interessante porque é o meu principal desafio na vida particular, na minha vida com Deus, é aprender a confiar no sustento e na provisão do Senhor para a nossa vida. 40 dias atrás, quando Niel me mandou um print da vara da infância fazendo contato, e eu li, e aquele dia eu não fiz mais nada. E eu disse, Niel, são 2? Ela disse, são. A primeira coisa que minha cabeça fez foi período escolar. Quanto é uma matrícula? Não sei. Acreditem, irmãos, nós nem conhecíamos as crianças.
Mas no outro dia eu disse, Niele, vamos numa escola? Vamos. Porque eu precisava tangibilizar. E nós fomos na escola e eu voltei para casa. Quem é pai e mãe tem criança em período escolar, que bênção o Senhor. Eu voltei apavorado, porque eu não sabia que era tão caro. E qual foi a primeira coisa que eu fui fazer à noite quando cheguei em casa? Deixa eu olhar as planilhas. Gente, por que eu conto isso? Porque essa é a minha luta pessoal, de querer fazer a conta bater. Mas o que Moisés está fazendo aqui no texto é lembrar o povo que na dinâmica de Deus a conta não precisa bater. Óbvio que nós temos que ter responsabilidade financeira, mas a conta vai bater, o sustento vai vir porque é do Senhor. E aí Niele começou a pastorear o meu coração, dizendo, lembra quando a gente orou o ano passado? Lembra quando a gente decidiu mudar? O Senhor vai sustentar. E eu disse, é verdade, o Senhor vai sustentar. Agora as planilhas estão mais de lado, porque elas não estavam mais batendo, eu desisti de olhá-las. Fiquei melhor não olhando. Será que se a gente olhar para aquele número, para a construção da igreja, nosso coração fica assustado ou entusiasmado? Esquece o número. Olha para o que o Senhor fez ao longo da história. O que Ele fez, Ele vai continuar fazendo. A gente vai daqui a algumas semanas celebrar 30 anos. E daqui a algum tempo a gente vai celebrar 40, 50 e a gente vai poder contar a história de que tudo que nós fizemos foi porque o Senhor esteve aqui. Terceira lição, lembrar a bondade conduz à adoração. Volte seus olhos para o verso 6. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Pois o Senhor seu Deus está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Aí olha o que ele diz. Quando tiverem comido até se saciarem, lembrem-se de louvar ao Senhor. Olha o que Moisés está dizendo. A relação com o Senhor de abundância, você tem que ter muito cuidado. Lembre de adorar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor. Moisés estava zelando pelo coração do povo. A verdadeira gratidão, meus irmãos, precisa desembocar na adoração ao Senhor. E a gratidão não é pelo que o Senhor fez, é por quem Ele é. A gratidão não é pelo final do caminho, mas por tê-lo no caminho conosco. A gratidão não era agora pela terra prometida, era desde o início da peregrinação. Não é que os 40 anos era para reclamar e agora era para adorar. Não, era para dizer, olha, vocês precisam preservar o coração de vocês e mantê-los agradecidos, tanto na escassez quanto na abundância. Muitas vezes a bonança deixa a nossa vista escurecida e a gente fica deslumbrado com algo, com alguma circunstância que a gente sempre quis e que agora chegou. Não tire Jesus de foco, todas as coisas vieram deles para nós. Quando Deus abençoa, Ele não deseja que um povo seja apenas grato, Ele deseja que esse povo o adore, reconheça a sua glória, sua majestade e o seu poder. Por fim, quarto e último ensino, é importante, é indispensável lembrar que é perigoso se esquecer de Deus. De todos os 4 ensinos, esse sem dúvida é o que é mais sensível. É extremamente perigoso nos esquecermos daquilo que o Senhor fez. Porque quando nós nos esquecemos do que o Senhor fez, a tendência natural é ir por atalhos. É começar o coração orgulhoso, desenvolver autossuficiência, independência. Porque eu não estou precisando pedir. Lembra do que a gente disse há pouco tempo, que pedir é mais fácil? E aí a pauta do coração com o Senhor era no que era necessário. Senhor, eu preciso conversar com o Senhor hoje, tenho muito conteúdo, 10 pedidos. Mas agora eu não tenho mais nada para pedir, a vida está boa, a vida está equilibrada, está do jeito que eu sempre sonhei. Acabou a pauta com o Senhor. Por isso nós precisamos ter muito cuidado, porque a vida boa faz com que muitas vezes o coração esfrie, que o coração se desvie, porque a relação com Deus era pautada numa relação de pedir
e receber. O povo no deserto pedia e o Senhor respondia. Mas agora vai mudar. Eles vão plantar e eles vão colher. A terra é frutífera, a terra é abençoada. E aí Moisés está dizendo, cuidado com o tempo da bonança. Olha o verso 11. Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor seu Deus e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Moisés sabia muito bem que o coração do povo tinha uma forte tendência a se desviar, por isso que ele traz essa exortação no verso 11. Ele traz aqui uma gratidão vigilante. Sabe quando você agradece e aí aquele motivo de agradecimento vai ficando no passado, e aí você não agradece mais, porque você já agradeceu uma vez. O nosso relacionamento com o Senhor, ele é de uma gratidão cotidiana, diária, todos os dias, nós agradecemos e reconhecemos os feitos de Deus na nossa vida. A gratidão funciona como uma espécie de proteção para o nosso coração. Nos mantermos gratos ao Senhor, submissos, dependentes, reconhecendo os seus feitos, nos coloca no nosso devido lugar de filhos de Deus, de pessoas que são extremamente carentes da graça e da misericórdia do Senhor. O ato de agradecer, de reconhecer o feito de Deus na nossa vida, na nossa história passada, serve para dizer todos os dias, você precisa de Deus. Ele é a única resposta para a sua vida. Quando a gente para de agradecer, o coração começa a querer ser independente. Por isso, mantenha o seu coração aquecido, grato, vigilante. Lembrar os feitos de Deus é um ato de fé. Olhar para o passado e enxergar em cada detalhe, desde o dia muito chuvoso até o dia ensolarado, reconhecer que Deus estava ali, alicerça o seu coração para enfrentar o porvir. Às vezes o porvir é um dia ensolarado, belíssimo, animador, mas às vezes o porvir pode ser também um dia chuvoso, frio e cinzento. Mas quando você e eu não perdemos de vista que o Senhor está aqui, esse porvir é encarado com esperança. A minha oração é que, enquanto igreja, nós possamos manter o nosso coração vivo, aquecido e a memória íntegra. Que a gente não esqueça de tudo que o Senhor fez aqui. Alguns estavam aqui na Assembleia para comprar o terreno. Pastor Marcelo foi algumas vezes ao hospital. Eu falei para ele, Marcelo, você passou pela escola, então agora não, você não vai ter mais medo. Você não vai mais para o hospital, porque o Senhor lhe preparou na compra do terreno, que foi 600 mil, então você foi forjado na escola de Deus. E brincando com ele, ele disse, dessa vez eu não estou com medo. Percebe Deuteronômio capítulo 8, assim explícito, teve deserto, teve choro, teve medo, teve angústia. Será que a gente consegue? Pagamos. Aí agora vem um projeto maior, vem um tempo esperado. O Senhor vai continuar fazendo. Eu queria orar com você, nós vamos para a ceia do Senhor. Já queria chamar aqui os irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia. Se você é membro da igreja, se você reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você tem o privilégio de ter um ato de memória. A ceia do Senhor é uma instrução, uma ordenança que Jesus dá para que nós possamos dizer ao nosso coração que nós vivemos porque Cristo vive em nós. Que nós nascemos para uma nova vida, porque Ele precisou morrer e ressuscitar para que nós tivéssemos vida. Pai bendito, nós queremos agradecer o Teu cuidado em nossas vidas, a graça, a misericórdia que nos alcançou, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo aquilo que temos vivido com o Senhor. Que o nosso coração possa se encher de graça e que possamos, nesse momento, com gratidão, com júbilo, com alegria, participar da ceia do Senhor. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.